Bom dia a todos. Sou o engenheiro Eduardo Kaiser Torre. Fui convidado para palestrar nesse seminário, grande seminário. Eu estou fazendo uma apresentação um pouco desafiadora. Eu estou apresentando para o meu computador em vez para vocês, o público, né? Então, me desculpe se essa apresentação ficar um pouco estranha. É a primeira vez que eu estou fazendo uma apresentação para o computador. Então, vamos lá. Vamos ver se vai funcionar corretamente essa apresentação, se vai ser proveitosa para vocês. Essa palestra sobre drenagem urbana, ela foi feita em Novo Hamburgo, na Fevale, num seminário ano passado sobre mudanças climáticas também. E por que ocorreu essa minha palestra nesse seminário? Porque existe um projeto de bacias de detenção para Novo Hamburgo. E são bacias públicas para corrigir a falta de bacias nos lotes de cada empreendimento. Então, como essa palestra foi muito bem recebida, me convidaram para refazer ela nesse seminário da bacia do, do Rio do Caí. Bom, aqui nós temos a cidade de Novo Hamburgo aqui, e aqui do lado é as bacias que compõem, as microbacias que compõem Novo Hamburgo, né? E aqui no meio passa o arroio Luiz Hall. Então, existe muito os alagamentos estão sendo cada vez mais frequentes ao redor do arroio Luiz Hall. Aqui embaixo vocês podem ver que passa o Rio dos Sinos. Então, o arroio Luiz Hall deságua diretamente no Rio dos Sinos, desculpa. E aqui em cima vocês podem ver essa região, o LR10, pertence a Ivoti, aqui em cima, e aqui do lado pertence à Estância Velha. Então, são dois municípios que interferem no arroio Luiz Hall. Então aqui nós temos uma problemática, são alagamentos cada vez mais frequentes, como vocês podem ver, e alagamentos perigosos que começam a causar bastante prejuízo. Vocês podem ver que tem um carro em pane aqui. Veja essa moradia aqui totalmente submersa na água aqui. Que é engraçado, né? Tem um carro em pane e daí vem outra pessoa por trás tentando passar pela água, achando que vai conseguir, né? Provavelmente vamos ter dois carros em pane. Então aqui mostra um pouco infelizmente, do Brasil, que a gente não vê muito os riscos, né? A gente é meio, como dizer, os brasileiros são um pouco assim imprudentes muitas vezes, não se preocupam muito. Então é um caso bem bom. Vamos lá. O problema, né? Frequência de alagamentos por ano aumentando cada vez mais. A cada ano nós temos cada vez mais enchentes. E aqui nós podemos ver que teve a expansão urbana e durante a expansão urbana as enchentes aumentaram bastante, praticamente mais que dobraram nesse gráfico. E isso é independente de mudanças climáticas, na verdade. Porque quando tem um solo natural e tu impermeabiliza esse solo com asfalto, com telhado, 100% da vazão que antes caía nesse solo vai ser direcionada aos rios. E vai ser direcionada rápida, é um escoamento rápido. Então, isso aqui foi uma expansão urbana sem se preocupar, por exemplo, em construir com impacto zero na questão hidrológica, ou seja, tu constrói o teu pavilhão industrial, a tua casa, o teu prédio, e toda a área que tu impermeabilizou, tu tem que compensar fazendo uma bacia de retenção no seu próprio lote, para que a água que sai do seu lote seja... Porque a característica da água no tempo, a vazão dela no tempo, seja a mesma
de um lote natural. E, então aqui nessa linha vermelha mostra a projeção se a expansão urbana continuar ocorrendo da maneira que tem sido ocorrido, tem ocorrido, né? Só que provavelmente a mudança climática pode acentuar bastante essa curva, né? Isso aqui é pensando sem mudança climática, independente de mudança climática, e a gente continuar expandindo fazendo expansão urbana da maneira que tem sido feita, é a linha vermelha que vai acontecer. Se tiver mudanças climáticas, essa linha pode ser muito mais acentuada para cima. Bom, e por que ocorre essa questão de aumento das frequências de chuva, das frequências de alagamento, né? Vocês podem ver o ponto F é um ponto no meio do rio. E isso aqui é o hidrograma no ponto F. O hidrograma ele relaciona a vazão no rio em função do tempo. Então vocês podem ver que essa curva tracejada é a curva natural. Ou seja, não havia loteamentos, era tudo terreno nu. E o pico de vazão aqui era bem pequeno. Então o rio ele suportava esse pico de vazão. Dificilmente extravagava, apenas em eventos extremos chegava a extravasar do rio, né? Mas conforme foram realizados o loteamento A, B, C, D, a cada novo loteamento, uma nova área foi impermeabilizada. Se deixou de ter infiltração no solo, se deixou de ter um escoamento mais vagaroso, formar poças de água em vários pontos. Toda a água que cai no loteamento A, ela vai muito rápido direto para o rio. E isso faz com que crie um pico de vazão, e esse pico de vazão seja cada vez mais curto também. Então, conforme esse pico de vazão vai subindo, nós vamos tendo mais enchentes. Por exemplo, para a mesma intensidade de chuva, quanto mais área impermeável, mais o pico de vazão vai subir. E mais frequente vai ser o alagamento no rio. E algo que não se fala muito é a questão da cauda desse gráfico, que ela, conforme o pico de vazão cresce bastante, a cauda ela baixa muito rápido. Ou seja, a gente está vendo que para a mesma chuva de 30 anos atrás, o nosso rio alaga e horas depois o rio está minguando assim. Ou seja, nós estamos destruindo o ecossistema do rio porque nós não está mais tendo água. Tipo, a vazão do rio está muito abaixo da vazão média, digamos. Tu tem um pico de vazão e depois logo abaixo tu tem uma vazão mínima, assim. Então, nós temos que controlar não só o pico de vazão, mas também fazer com que o rio se aproxime mais da sua vazão média. Bom, então, existem 3 soluções na engenharia para essa questão hidrológica dos rios, de controlar enchentes. Tem o enfoque higienista, corretivo e sustentável. O higienista, por exemplo, já foi realizado no Arroio Luizal. O que consiste no enfoque higienista? É afastar as águas da chuva o mais rápido possível de mim. Ou seja, nós estamos pegando a nossa enchente e transferindo ela para o próximo. Vocês podem ver que o Arroio Luizal ele está completamente retificado aqui, em quase todo. Aqui ele está alagado, está limpo. Aqui tem a questão ecológica também, que cada vez que vem o trator aqui limpar isso aqui tudo, nós temos um impacto ecológico, né? Então vocês podem ver, antes, o Arroio Luizal, ele era, acho que é melandroso o nome disso aqui, né? Ele era cheio de curvas, então a velocidade da água aqui ela é bem mais lenta que aqui. Ou seja, se aqui em cima tinha um pico de vazão, pela configuração desse rio, no final dele, o pico de vazão era amortecido.
Conforme tu vai retificando, tu vai transferindo o pico de vazão daqui para lá. E aqui está retificado. Qual que é a questão disso? A questão é que isso não necessariamente vai resolver, porque se aqui a jusante, por exemplo, se o Rio dos Sinos ele está cheio, ele está transbordando já, não adianta tu ter um arroio retificado. Não adianta tu ter um arroio retificado para levar a água o mais rápido possível para o Rio dos Sinos, se o Rio dos Sinos ele está cheio. Na bacia do Vale do Caí, a gente pode pensar, por exemplo, no Guaíba. Não adianta o Guaíba estar cheio e nós querer desaguar a água no Guaíba. Ela vai acabar sendo represada no Rio Caí. Por mais que a gente faça um dique, uma retificação, a água vai continuar, a água não vai conseguir escoar se o corpo receptor desse rio ele tá cheio. Isso se chama a curva de remanso. Então a água começa a acumular no rio, então não adianta retificar. Então isso é uma ideia já antiga, né? E outra, mesmo que tu consiga diminuir as enchentes da tua cidade, tu tá aumentando as enchentes na próxima cidade, né? Bom, outra questão aqui é a questão no verão, né? Isso aqui, ele consegue reter mais a água. Aqui tu não retém a água. Então, dá uma chuva, tu não consegue reter a água. O rio fica sempre no nível mínimo. Então, aqui é um outro exemplo, é um enfoque corretivo. Por exemplo, fiz uma expansão urbana descontrolada, não fiz controle do impacto hidrológico em cada lote. Agora eu tenho que fazer um enfoque corretivo para me indicar esses efeitos da expansão descontrolada. Nós podemos fazer diques com casa de bombas ou bacias públicas de amortecimento. Qual que é a questão do dique? O dique é uma obra muito cara. Nós temos que fazer uma barreira, uma barragem ao redor do rio para separar a área que a gente quer proteger. Por exemplo, aqui, aqui nós temos o Rio dos Sinos. O Rio dos Sinos alaga. Toda essa região aqui ela seria alagada pelo Rio dos Sinos se não houvesse o dique. O dique, vocês podem ver que ele está em cor de rosa ou cor de pele aqui, Estamos aqui então o dique, né? O que acontece com o dique? O dique, além de ser custoso de construir isso tudo, toda chuva que cai na parte de dentro do dique, ela precisa sair do dique por bombeamento. Então nós precisamos manter uma caixa de bombas, que é um custo altíssimo, e bombear a água, mesmo que o Rio dos Sinos não esteja com enchente. Então é um custo muito alto. E nós temos também a questão de manutenção, que a gente sabe que no Brasil isso não é muito cuidado. Então pode ser que quando precise das 7 bombas funcionando, apenas 4 está funcionando, e toda essa área que tu queria proteger de alagamento, ela acabe alagada novamente, porque as bombas não estão funcionando. Então, um dique, uma casa de bombas, eu não acredito que seja uma solução mais adequada. Principalmente com a questão de mudança climática, variação da pluviometria, chove muito pouco no mês, chove muito no próximo mês. Visto essa questão pluviométrica e tudo, é muito mais interessante ter bacias públicas de amortecimento. Como é que funciona uma bacia de amortecimento e por que é amortecimento? Vocês podem ver aqui, nós temos um corte da bacia. E aqui a planta baixa da bacia. Vocês podem ver que está sendo estimado que entre 2.600 litros por segundo na nossa bacia. E aqui na ponta da bacia existe uma barragem, um dique nessa bacia. No fundo da bacia existe uma tubulação de um diâmetro menor
que permite passar apenas 850 litros por segundo. Então vocês podem ver que existe uma diferença gritante da quantidade da vazão que entra na bacia e da vazão que sai da bacia por baixo, naturalmente. O que vai acontecer? A água vai começar a acumular dentro da bacia, até chegar num ponto que ela vai começar a extravasar por cima do dique. E a gente não quer que extravase por cima do dique, então a gente constrói um vertedor que vai permitir esse extravasamento. Então, quando essa bacia estiver cheia, o volume, a água a mais que entrar vai começar a verter pelo vertedor, que tem uma capacidade igual ou maior do que a capacidade de entrada da bacia, né? Em questão de hidrograma, que a gente mostrou antes, em vermelho nós temos a entrada na bacia. Vocês podem ver que o pico de vazão está lá em cima, está em mais ou menos 2 metros cúbicos por segundo. E isso causaria enchentes. Então, com a bacia de amortecimento, o pico de vazão cai para meio metro cúbico por segundo. 4 vezes menos. E com isso a gente começa a controlar as enchentes. E além disso, a gente também começa a controlar o nosso estoque de água. A gente começa a ter água por mais tempo no rio. A gente começa a ter os rios com as vazões se aproximando mais das vazões médias, o que é importante para manter a perenidade do rio, manter a vida ecológica no rio. Só que qual é a grande dificuldade de bacias de amortecimento? Elas precisam ser feitas não onde está alagando, mas na parte superior da bacia. Então entra uma questão, muitas vezes, uma questão entre municípios. Por que um município que não tem alagamento vai construir bacias de amortecimento e isso porque para ele não vai ter enchente? Então, só que ele também não vai ter água represada. Então é interessante a abordagem, né? Então aqui eu quero mostrar algumas imagens de bacias de amortecimento em Porto Alegre. Essa bacia aqui é um campo de uma quadra poliesportiva em cima e embaixo fica a bacia. Ela se chama uma bacia online, a gente chama, porque tem a água, o rio está correndo permanentemente, o arroio ou o curso da água está sempre correndo. E quando ele alaga, ele enche essa bacia. Aqui tem outro exemplo de bacia de amortecimento. Ela é totalmente aberta ao público, então quando ela está seca, o pessoal pode sentar aqui, fazer piquenique e tudo. E ela está bem mantida. Vocês podem ver que a grama está cortada, está bonita. Por quê? Porque ela é usada pelo público, certo? Quem está cortando essa grama e mantendo isso aqui bonito é a vizinhança. Porque a vizinhança utiliza isso aqui como um parque. Se essa bacia fosse cercada, quem faria a manutenção seria a prefeitura. E provavelmente isso aqui estaria um mato só. Por quê? Por que eu vou ficar cortando essa vegetação o tempo todo se ninguém vai ali realmente usufruir disso? Só que se isso aqui fosse tudo mato comprido, a proliferação de mosquitos seria bem maior. Quanto mais superfície de mato aqui, mais folhagem molhada e tudo, mais espaço para criar mosquito. Então é muito interessante. Tu constrói uma bacia de amortecimento, abre ela, faça de uma maneira que a bacia de amortecimento possa ser usufruída pelo público como um parque, para forçar a manutenção dela. Bom,
Aqui é um exemplo já diferente desse aqui, onde tem sido feita a manutenção e as pessoas têm usado a bacia como um parque. Aqui é o Shopping Iguatemi, aqui é o Parque Germânia, e aqui nós temos uma bacia de amortecimento. Eu acho que é o Arroio... Bom, eu não lembro o nome do arroio, acho que é Passo da Areia, se não me engano o nome desse arroio. Mas enfim. Então aqui é aquela imagem que eu mostrei antes. Entra 2.600 litros por segundo, sai pelo orifício embaixo 845 e quando estiver cheio vai verter. Esse aqui é o vertedor. Se chama vertedor tulipa. Vocês podem ver ali embaixo tem uma tubulação de concreto com diâmetro de 70 centímetros. A água que passa lá por baixo é muito inferior à água que entra na bacia. Só que o que acontece? Da bacia para baixo, ou seja, daqui para baixo, nós estamos limitando a vazão e nós estamos controlando a enchente. E daí aqui em cima, nós estamos amortecendo. Então, tudo aqui embaixo, nós estamos controlando. E qual que é a questão? Essa bacia, que eu queria falar para vocês, ela é fechada. O público não tem acesso a ela. Ela não é um parque integrado. Então vocês podem ver aqui o matagal que existe ao redor, dentro da bacia. Tu começa também a depositar areia dentro da bacia. O volume dela de amortecimento vai ficando cada vez menor. E toda essa vegetação também acaba virando um criador de mosquito, porque é uma área lagartixa, uma área sempre úmida. Então começa a criar mosquito. Começa a entrar lixo através do arroio, começa a depositar lixo aqui dentro. Então é por isso que eu sempre reforço que as bacias de amortecimento precisam ser parques incorporados para a gente garantir a manutenção desses lugares. E também dar à população lugares de lazer. A gente consegue aliar duas problemáticas: área de lazer, manutenção garantida e proteção contra enchente. Aqui é um exemplo nos Estados Unidos, vocês podem ver, essa aqui é uma bacia de amortecimento. Não parece, né? Parece um lago para embelezar, mas na verdade é uma bacia de amortecimento. Vocês podem ver aqui o talude. Esse talude aqui é o volume de espera que vai amortecer da água da chuva. Aqui outra imagem também, bonita, né? Vocês podem ver aqui as pessoas no verão brincando, dependendo da qualidade da água, tomando banho na bacia. É outra qualidade de vida, né? Nós temos que ter isso no Brasil. Aqui também, mais um parque, as pessoas podendo correr e tudo. Outro parque, bacia de amortecimento. Isso aqui tudo é bacia de amortecimento, tá? O foco principal é amortecer a água da chuva. Aqui tem uma área seca e ela alaga. Esse aqui de Copenhague, então, eu acho que é a melhor foto que eu posso apresentar para vocês. Aqui tem o rio. Aqui tem o tal que eles chamam de caminho seguro. É um caminho que nunca alaga. E aqui tem a área alagável que eles usam como parque. Se essa área alagável aqui ela estivesse fechada, ela não seria mantida bonita como está aqui. As pessoas não poderiam usufruir. Iria acumular lixo aqui. Então, por isso que, novamente, eu defendo a ideia de formar bacias com parques. Bacias de amortecimento integradas. E isso aqui é a melhor coisa para combater enchentes, porque tu está permitindo que o rio extravase. Tu está compensando toda a área impermeável que tu fez. Bom, isso aqui é o caderno de projeto das bacias de amortecimento de Novo Hamburgo. Então aqui tem uma notícia no jornal
que o bairro Operário vai receber uma bacia de amortecimento. Essa bacia é do lado do shopping Outlet. O que acontece? Essa bacia ela está projetada para não receber público, para não ser um parque. Ela está projetada para ser apenas uma bacia de amortecimento sem acesso às pessoas. E o que vai acontecer? Vai formar vai fechar de vegetação, vai entrar um monte de lixo e areia, vai começar a assorear aqui, vai acabar criando muito mosquito também. Então eu propus essa apresentação principalmente para talvez dar uma nova ideia para as pessoas que, poxa, não precisa ser fechado, pode ser aberto. Aqui é a área de influência. Vocês podem ver aqui, ó, aqui é o X, onde vai ser feito o DIC. Então, aqui nós temos a nossa bacia. E toda essa área aqui, toda a chuva que cai nessa área, que causaria o centro de Novo Hamburgo estar alagado com frequência, só por fazer essa bacia de amortecimento pública aqui, nós vamos solucionar os alagamentos no Arroio Luiz Hall. Então, se isso aqui fosse feito em vários pontos na parte alta do rio Caí, provavelmente os alagamentos seriam bem menos frequentes. Aqui eu fiz uma imagem de satélite do Google Earth para vocês verem o quanto o quanto de solo se tornou impermeável. Aqui eu posso só chegar no outlet, por exemplo. Olha a superfície do outlet que se tornou impermeável. Sem nenhuma medida compensatória para controlar a água da chuva. A água que antes caía aqui e era absorvida e ficava retida no meio das árvores e tudo, agora ela vai direto para o arroio. Aqui também, mas não só o outlet, né? As próprias casas aqui. Olha essa outra região aqui. Opa! Olha essa outra... Opa, o que eu fiz? Aqui. Essa outra região aqui, tá? Olha a diferença de casas. Aqui também, tudo onde eu marquei vermelho aqui, em vermelho, vocês podem ver o efeito da urbanização. E isso aqui, vocês podem imaginar, é uma urbanização controlada. Na questão hidráulica, não. Na questão hidráulica, isso aqui é uma expansão completamente descontrolada, porque todas essas casas que foram construídas, não foi exigido nenhuma medida compensatória para bacias de retenção no lote. Então é óbvio, em alguns anos, os alagamentos vão ser cada vez mais frequentes. Aqui essa região aqui do Rincão dos Ilhéus, quase toda ela é com ruas assim. Daí vai chegar a prefeitura e vai impermeabilizar com asfalto todas essas ruas aqui. E eu pergunto, a prefeitura vai fazer uma medida compensatória para compensar toda a água que caía aqui e era infiltrada, ou a água que caía aqui e escorria muito mais vagarosamente devido à rugosidade dessa rua? A prefeitura vai fazer uma medida compensatória? Provavelmente não. Porque quem vai sofrer com a questão de asfaltar todas essas ruas vai ser Novo Hamburgo. Porque essa região aqui do Rincão dos Ilhéus, ela tá acima, ela não alaga, ela não tem problema de alagamento. Então o pessoal vai simplesmente chegar aqui, vai impermeabilizar todas essas ruas, e das enchentes de Novo Hamburgo que acontece, sei lá, vou chutar um valor, 3 vezes ao ano, tô chutando. Vai acontecer a cada 6, 7 vezes ao ano. Porque todas essas ruas aqui vão estar contribuindo muito mais. Qual que seria uma solução possível? Fazer nessa rua aqui, antes de asfaltar, trincheiras filtrantes. Eu asfalto a rua e onde os carros ficam estacionados,
eu faço trincheiras para a água poder infiltrar e ser armazenada. Então aqui é outra parte de Novo Hamburgo também. Aqui seria Estância, aqui em Novo Hamburgo, mas os dois estão contribuindo para o Arroio Luizal. Então vocês podem ver que aqui também teve um pouco de... Principalmente aqui em cima do morro. Ó. Ah, é em cima do morro. Eu não preciso fazer bacia de amortecimento porque é em cima do morro. Mas, poxa, vai alagar o centro de Novo Hamburgo. E daí, imagina o quanto de área tem ainda para ser construída. Olha aqui, ó, aqui foi... Essa área aqui tá limpa agora. Mais alguns anos, toda essa área aqui onde estou apontando vai virar casas. Vai ser impermeabilizada. E tudo isso vai contribuindo para ter enchentes cada vez mais frequentes. Não é? Pode ser no futuro uma questão de mudança climática, mas de imediato é uma questão de controlar o impacto antes e depois da construção. A água que sai do lote antes e depois da construção tem que ser praticamente a mesma. Não a água, o volume, mas a vazão. A vazão máxima de água que sai do lote antes e depois de construir tem que ser igual ou mesmo menor. Ou mesmo menor. Já pensando numa questão de mudança climática. Aqui também vocês podem ver, olha, aqui vocês podem ver que tem toda essa área aqui também para construir. Isso aqui é em Ivoti. Essa pequena parte de Ivoti contribui para Novo Hamburgo. O resto de Ivoti tudo contribui para a bacia do Rio Caí. Bom, aqui então nós temos ali o projeto da bacia de drenagem de Novo Hamburgo, no Arroio Luizal, do lado do outlet. Aqui nós temos o hidrograma, né, do ponto aqui, na ponte aqui. Vocês podem ver de 55 metros cúbicos por segundo, a vazão máxima vai ser reduzida para 30 metros por segundo. 30 metros cúbicos por segundo. É um pouco mais do que a metade. Então vocês podem ver, alagamento dificilmente vai continuar ocorrendo. Só que, claro, não adianta tu fazer essa bacia, certo? Essa bacia pública. E em todas as novas construções de Estância Velha, a pequena parte de Novo Hamburgo, eu acho que é o Roselândia e a parte de Ivoti, não construírem com impacto zero. Nós temos que construir nossos lotes com impacto zero na questão de chuva. E não só o lote, mas ruas também. Loteamento, ruas, tudo isso tem que ser construído com impacto zero. Nós temos que reter a água. Então aqui, finalmente, é a proposta de parque que eu propus. Aqui em cinza, ao redor, são 3,3 km para o pessoal correr. E toda essa parte aqui cinza tem 15 metros de largura. Então as pessoas podem correr, sentar, fazer piquenique ali em cima, andar de bicicleta. Ninguém precisa se preocupar, eu só posso correr. Não, pode fazer tudo. E quando tiver em tempo seco, sem chuva, as pessoas podem descer nessas rampas e fazer piqueniques nessa área gramada. E aqui, normalmente, o rio, o Arroio Luizal, ele segue reto aqui, né? Você pode ver que tem uma mancha azul aqui. Então, eu fiz uma proposição que, além da bacia e tudo mais, fosse feito um pequeno lago aqui no meio, para as pessoas poderem se banhar no verão. Claro que atualmente, com a qualidade da água do Arroio Luizal, as pessoas não podem se banhar ainda. Mas a gente tem que deixar previsto no parque um lago aqui no meio, porque nós temos que buscar a ideia que o arroio vai ser limpo daqui a uns anos. E mesmo que as pessoas não possam se banhar realmente, elas vão ter uma visão de um lago. Vai ser muito mais agradável fazer piquenique aqui com uma visão de um lago do que uma visão apenas de um arroio no meio. Bom,
Então eu comentei do lago artificial, a zona abaixo com controle de acesso. Por que controle de acesso? Porque se está com previsão de chuva, a gente não pode deixar as pessoas descerem na área baixa, né? Então aqui seria o parque seco e aqui o parque ah, funcionando durante o período de chuva, né? Absorvendo toda a água que de outra maneira iria alagar o centro de Novo Hamburgo. E veja, a gente consegue reter 406 mil metros cúbicos de água. E eu me pergunto, qual é a questão de mudança climática? A gente pode talvez pegar e manter esse lago, por exemplo, assim, em períodos de chuva a gente mantém ele praticamente seco, mas conforme a gente vai se aproximando do verão, nós podemos ter aqui no descarregador de fundo da bacia algo mais sofisticado para conseguir controlar a vazão do fundo da bacia e assim, se precisar, né, questão de verão, falta de água, começar a estocar água, porque a água é importante. Bom, então aqui uma outra imagem, então, em 3D do parque, da bacia, né? Então, de novo, se tu fizesse apenas uma bacia fechada, pô, tu vai ter um custo enorme para evitar o alagamento em Novo Hamburgo durante algumas vezes por ano, assim. Mas agora, se tu faz um parque integrado na bacia, pô, tu tá tendo praticamente o mesmo custo. O teu custo de fazer um parque, porque é um parque bem simples, né? Isso aqui não é nem asfalto, isso aqui é saibro. É um caminho de saibro, né? E não tem muita infraestrutura e tal, tem que ser simples, porque vai ser imundável, né? Então tu gasta muito pouco a mais para tornar isso aqui um parque. E daí tu tá dando um espaço verde para as pessoas usar todos os dias do ano, 365 dias por ano. Se tu fizesse aqui uma bacia isolada do público, é uma coisa que o público vai perceber 5 vezes ao ano, ou nem vai perceber, né? Depois que fizer a bacia, vai deixar de ter enchentes tão frequentes em Novo Hamburgo. As pessoas não vão nem lembrar de que existe a bacia, mas vão lembrar, a gente gastou uma grana com essa bacia e será que ela está funcionando realmente? Não sei, não sei. Mas aí que tá, se fosse um parque integrado, as pessoas iriam perceber o valor todos os dias. Todos os dias as pessoas poderiam vir aqui, correr e dizer, graças a Deus eu tenho mais uma área verde para desfrutar da minha vida. E claro, teria a parte da engenharia, de evitar alagamentos e tudo. Aqui tem as pessoas correndo, né? Aqui é um exemplo em Curitiba, o Parque Birigui, que também é um parque para controlar as enchentes em Curitiba. Só que é uma área verde tão legal, as pessoas aproveitam tanto essa área. Então essa é a ideia de fazer em Novo Hamburgo. Fazer um... Bom, vocês podem ver aqui as crianças brincando, a qualidade de vida. Tem até capivara, né? Dizem que capivara é um animal super mansinho e tudo. Olha que beleza aqui. É isso que eu sempre penso. É sempre bacia de retenção com acesso às pessoas para elas poderem desfrutar, né? E aqui é uma questão que eu fiz essa apresentação em agosto. Eu acho que eu apresentei dia 18 ou 17. E alguns dias antes, no inverno, era para estar frio, né? Eu fui na casa de bombas para tirar fotos e tudo. E eu tive a surpresa de ver crianças sozinhas brincando no Rio dos Sinos. Olha, era inverno, era para estar frio.
E mesmo assim estava quente o suficiente para elas irem brincar, né? E depois que eu comentei de fazer o arroio, o lago artificial na bacia, porque, não, o Aloy Luiz Hall ele é poluído, mas vocês acham que essa água aqui também não está poluída e mesmo assim as crianças estão entrando e aproveitando? E eu vou mostrar a próxima foto para vocês perceberem o quão poluído tá a água onde essas crianças estão brincando. Pá! Vocês podem ver aqui, cheio de espuma, água. E mesmo assim as crianças estão se banhando. Isso aqui nós temos que evitar, isso aqui é perigoso. Nós temos que dar espaços para as pessoas se banharem, porque está esquentando, cada vez os dias são mais quentes, cada vez o verão é mais quente, cada vez o inverno é mais quente. Tem esses dias anormais, mesmo durante o inverno, o pessoal pode tomar banho e tal. Então isso aqui nós temos que evitar. Nós temos que construir bacias de retenção públicas diversas na bacia do Vale do Caí, na parte alta, e não impedir o acesso dessas pessoas a essas bacias. Nós temos que construir bacias que são lagos para as pessoas aproveitarem para lazer, e esses lagos tenham um volume de espera para conter a água da chuva, para conter as enchentes. Esse é o foco dessa apresentação. Aqui é outro exemplo, aqui, vocês podem ver aqui tem o rio em Jaraguá do Sul. Poxa, tem que deixar 30 metros de árvore ao redor dos rios. Pô, mas aqui não tem árvore. Mas tem um parque linear. O que aconteceria aqui se não tivesse... Provavelmente essa área poderia estar sendo invadida. Poderiam estar jogando lixo aqui. Enfim, formar parques lineares, olha só que lindo. É limpo. Não vai acontecer invasões nessa área porque ela está sendo mantida como parque. Vocês podem ver outra imagem. Vocês podem ver, é só de um lado que tem o parque, né? Do outro lado está a mata sendo protegida. Aqui, para comparar aqui a diferença, né? Isso aqui é Novo Hamburgo. Isso aqui é o dique ao redor do Arroio Luiz Hall, que protege toda essa área aqui de enchentes, né? Vocês podem ver que aqui o pessoal invadiu o dique. Esse dique aqui deveria ser um parque linear. Isso aqui deveria ser... A gente deveria poder andar de bicicleta aqui tranquilamente. E aqui é uma frase interessante: você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então, de novo, não, eu vou ignorar a realidade de que as pessoas vão invadir, mas, sabe, as consequências. Eu tenho que transformar um dique num parque. O meu dique tem que ser um parque linear para dar uma função para que as pessoas possam utilizar o dique 360 dias por ano. O dique tem que ser utilizado como parque. Porque se o dique é utilizado algumas vezes ao ano só para reter uma enchente, vai começar a ter invasões ao redor do dique. Então aqui ainda, finalizando a nossa apresentação, é falado em enfoque sustentável. Amortecer, ter cisterna, infiltração na fonte, ou seja, no lote. Então aqui, isso aqui é o projeto que tem no Manual de Construções de Novo Hamburgo. É para ser uma bacia de amortecimento no lote, né? Vocês podem ver que é um cálculo bem simples para calcular o volume mínimo de armazenamento. E aqui é um pouco precário porque ele não especifica como tu calcula o orifício aqui no fundo. Porque a ideia de amortecer a água da chuva não é, eu vou encher esse tanque com a água da chuva. Não, eu tenho que me preocupar também
com esse diâmetro de orifício no fundo, porque é ele que vai definir qual que é a vazão máxima da minha bacia de amortecimento. Isso aqui eu tenho que respeitar. Isso aqui que vai definir se o meu impacto de vazão máxima antes e depois da construção é igual. Não é o volume armazenado aqui dentro. Eu posso fazer isso aqui eu posso fazer aqui uma retenção enorme e colocar uma tubulação bem grande aqui no fundo, de maneira que a minha bacia de amortecimento no lote não tem serventia nenhuma. Porque toda vazão que entrar vai estar saindo. Nós temos que se preocupar com o diâmetro do fundo. Nós temos que se preocupar com quanto nós queremos que saia de vazão máxima. E aqui também é uma crítica minha, porque o fundo dessa bacia ele está impermeabilizado com concreto. Então o pessoal aqui está se preocupando apenas em reter temporariamente a água da chuva. Mas eu fico sempre pensando, nós temos que se preocupar em infiltrar a água da chuva no solo. Vocês podem ver aqui, ó, a água entra nessa bacia, ela cai aqui dentro. Imagina que isso aqui está tudo vazio, né? A água entra, um grande volume de água está entrando e cai aqui dentro. Essa área de infiltração, ela não dá conta de infiltrar a água na velocidade com que a água está entrando. Então a água vai começar a ser armazenada nessa parte de baixo. Quando chegar nesse ponto aqui, que é o descarregador de fundo, a vazão de saída vai começar a aumentar. Vai começar cada vez sair mais água, né? Mas ainda assim, a vazão que sai pelo descarregador de fundo não é suficiente, não é maior do que a vazão que entra, né? Então vai continuar aumentando o volume dentro do nossa cisterna, nossa bacia, né? Até que vai verter e daí sim vai igualar a vazão de entrada e saída, né? Porque a gente não quer que a chuva extravasa na tampa aqui em cima, né? Então é muito importante ter o vertedor, né? Isso aqui que vai acontecer? Passada a chuva, esse volume de amortecimento ele vai rapidamente diminuir. Esse volume ele diminui rápido. Porque aqui nós temos um orifício no fundo, que é uma vazão grande, e aqui é tudo canalizado, então a vazão aqui é muito rápido para descarregar o volume de amortecimento depois da chuva. Só que daí nós vamos ter um volume aqui de água que vai estar infiltrando no solo lentamente. E esse volume que foi infiltrado no solo, ele vai lentamente para o rio alimentar os nossos rios. Então, se a gente faz bacias de amortecimento nos nossos lotes dessa maneira aqui, nós estamos se preocupando com a questão de infiltração também, que é muito importante. Não apenas amortecer o pico inicial. Só que, claro, esse modelo aqui, nós só podemos usar ele em lugares onde o lençol freático esteja abaixo da minha linha violeta aqui. Se o lençol freático está acima da linha violeta, eu não posso fazer com brita no fundo, né? Bom, aqui na esquerda nós temos outro exemplo onde está impermeabilizado o fundo. Ou seja, digamos que o lençol freático está elevado, né? Então eu não posso fazer com brita, tem que impermeabilizar, né? Mas diferente desse aqui, que o descarregador de fundo está grudado no fundo, aqui o meu volume ele tá, meu fundo está bem abaixo do descarregador de fundo. Ou seja, eu vou ter que colocar uma bomba aqui dentro para retirar essa água. Mas qual que é a vantagem? Eu vou regar meu jardim, regar meu gramado, eu vou regar muita coisa com essa. Eu vou ter uma cisterna, uma fonte de água não potável. E isso é muito importante. Chega o verão,
pô, a gente não tem água, né? E então, ainda assim, nós estamos respeitando o volume de amortecimento, o volume de espera. E isso aqui, pô, tu coloca 2, 3 anéis a mais e tu tem um volume, uma cisterna junto. É muito mais interessante do que só uma. Por exemplo, eu não estou dizendo, não podemos fazer. Eu não quero uma cisterna. Eu quero. Não preciso, não quero gastar com uma cisterna a mais, né? Só que a prefeitura aqui de Novo Hamburgo, ela não está mostrando para os engenheiros e arquitetos que sim, é possível fazer uma cisterna junto. A prefeitura de Novo Hamburgo deveria. Opa! A prefeitura de Novo Hamburgo poderia passar as 3 ideias, né? Bom, aqui ainda, para conseguir ter um enfoque sustentável, mostrar essas ideias e tudo mais, é preciso ter plano de diretores de drenagem urbana e dentro desses manuais está bem explicadinho como executar a drenagem em cada lote. O que se espera dos projetistas e engenheiros na questão de drenagem urbana em cada lote, tem que estar descrito no manual. Aqui é um exemplo também, em Novo Hamburgo, foi feito um loteamento e daí fizeram uma bacia de amortecimento para compensar esse loteamento. Só que aqui é estranho, é o tamanho da bacia. O loteamento, eu não consigo ver aqui o loteamento, mas o loteamento ele é muito grande. E daí fizeram uma bacia super pequenininha. E aqui vocês podem ver uma imagem do Google Earth de alguns anos atrás, que estava cercado, né? E por estar cercado ninguém fazia a manutenção. A manutenção estava sendo muito... não estava sendo seguida a manutenção, né? Então aqui tiraram a tela que cercava e começaram a fazer a manutenção de maneira adequada. E aqui fica a minha dúvida. Pô, os caras fizeram uma bacia de amortecimento bem pequena, né? Por que as pessoas não fizeram uma bacia de amortecimento aqui no parque inteiro? Por que não rebaixaram esse parque inteiro para transformar em bacia de amortecimento? E quando chovesse e a bacia de amortecimento entrasse em funcionamento, essa quadra poliesportiva ficaria abaixo da água, certo? Mas durante o tempo seco, essa quadra esportiva poderia ser usada como os outros dias. Então, é só uma questão. Se a gente tivesse rebaixado todo esse parque, poxa, nós teria retido muito mais água do que só fazer esse pedacinho pequeno. Aqui então, falar um pouco da bacia do Vale do Caí. Nós temos aqui toda a parte alta da bacia, né? E é nessa parte alta que nós deveríamos se preocupar em fazer as bacias de amortecimento nos lotes. Ter impacto zero em cada lote. Em cada casa, em cada rua, em cada pavilhão, impacto zero. Porque é isso que realmente importa, é muito mais isso do que mudança climática. E para me indicar, para corrigir toda a nossa expansão urbana sem impacto zero, deveria ser feito várias bacias públicas nessa parte alta da bacia do Caí. Então vocês podem ver aqui. Aqui Canela, Gramado, São Francisco de Paula tem um lago bonito, mas deveria ter mais maneiras de reter a água, né? E aqui uma questão que eu quero trazer, a questão da responsabilidade por impacto zero. Eu estou tirando um pouco de contexto aqui, porque isso aqui é uma lei, essa aqui é a lei do Código Civil, né? Capítulo 5 trata de direito de vizinhanças, ou seja, direito de vizinhança a gente entende de que é lote
do lado de lote, né? E o que diz o artigo 1288? Tá? O prédio inferior ele é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior. Beleza? Eu não posso... Opa! O que houve, gente? Me desculpa. É o último slide. Depois eu encerro a apresentação. Mas aqui eu gosto disso aqui porque, assim, ó. Bom, o prédio inferior tem que receber a água do prédio superior. É um lote mais baixo ou um lote mais alto, né? O lote mais baixo ele não pode impedir o fluxo de água. O que acontece muitas vezes, o lote de cima faz um muro de arrimo, daí tem vários... ali começa a pessoa coloca vários canos para drenar o muro de arrimo e o vizinho de baixo reclama que ele tem que criar uma drenagem para receber a água do muro de arrimo do cara de cima ou coisa assim, né? Mas aqui tem o porém, ó. Porém, isso é importante. A condição natural e anterior do prédio inferior não pode ser agravada por obras feitas pelo dono ou possuidor do prédio superior. O que acontece? Vamos tentar extrapolar isso aqui para municípios ou para bacia. É meio óbvio, mas vamos lá. A bacia inferior ela não pode ter sua condição natural agravada porque está sendo feita obras e impermeabilizações na parte alta da bacia. A parte alta da bacia ela tem que construir, fazer obra e tudo mais, mas cada obra que ela faz ela tem que ter um impacto zero na vazão de água que sai do seu lote. Isso é fundamental. Não sei se essa apresentação está um pouco estranha, né? Porque eu não vou conseguir falar com vocês, eu não vou conseguir tirar dúvidas com vocês. Mas eu trago essa visão, né? Então, em resumo, o que eu posso tirar dessa... Em resumo da minha apresentação. Nós temos que medicar, nós temos que corrigir muitas obras que foram feitas sem controle no lote da chuva, né? Sem controle na fonte. E para fazer essas correções, nós temos que fazer bacias públicas para amortecimento. Essas bacias públicas elas têm que ser um parque junto com a bacia, para a gente garantir manutenção, para justificar o custo de fazer essa bacia como uma área de lazer. Nós temos que criar nessa bacia um lago artificial com uma água constante para as pessoas poderem aproveitar o recurso hídrico, lazer durante o verão, durante o inverno, andar de barco, caiaque. E para todas as novas construções e infraestrutura como ruas e tudo, a gente precisa criar medidas para ter um impacto zero. E essas medidas normalmente são com bacias de amortecimento em cada lote. Essas bacias é muito importante que nas áreas altas, onde o lençol freático seja profundo, seja com o fundo permeável, para permitir que a água permeie no solo. E não só o fundo permeável, mas deixar um volume como se fosse uma cisterna, mas a cisterna vai toda ela se infiltrar no solo, como eu mostrei na minha imagem. E criar os manuais de drenagem. Pode ser um manual para a bacia inteira, fazer uma reunião entre as prefeituras e elaborar um manual de drenagem, onde consta que cada nova construção, seja rua, ou prédio, ou pavilhão, precise ter seu escoamento controlado. Então é isso. Eu gostaria de agradecer a Zegap por ter convidado. E aqui ficam meus agradecimentos originais às pessoas que me motivaram a criar essa apresentação
desde o início e foi ano passado. Aqui deixo o meu contato, se quiserem tirar alguma dúvida comigo, trocar uma ideia, fica aí meu contato. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Espero que tenham gostado da apresentação. Foi um desafio fazer ela assim à distância. E bem, obrigado. Obrigado novamente. Um bom dia para todo mundo.